texto com Segundo o artigo 3º da Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, a educação de adultos compreende a educação formal e permanente, a educação não formal e toda a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes em uma sociedade educativa e multicultural, na qual se reconhece os enfoques teóricos baseados na prática. De todas as definições que eu já vi sobre educação de jovens e adultos, essa é de longe a minha preferida, porque ela vai focar não na falta, na defasagem ou num tempo que foi perdido, mas ao contrário, ela foca na potência, ela foca nessa ideia e nessa possibilidade de uma educação que acontece ao longo de toda a vida, de forma permanente, nas diferentes instâncias de uma sociedade que é multicultural e que se transforma o tempo todo. Então, esse tempo é agora, né? Nunca é tarde demais para a gente aprender, para a gente se aprimorar, para a gente se transformar e para a gente fazer dessa vida uma vida cheia de possibilidades. Olá, eu sou a Patrícia, aqui do nosso canal de Pro pra Pro, e hoje nós vamos apresentar um vídeo muito especial. Um vídeo que fala sobre criatividade na educação de jovens e adultos. A gente já vem vindo de uma série, né, que fala sobre aprendizagem criativa, criatividade de uma forma mais ampliada. Já vimos uma experiência na educação infantil, vou deixar um card depois no vídeo para a gente lembrar um pouquinho do que foi aquilo. E hoje a gente pode mostrar que a criatividade ela é de todos, né? Não só das crianças, não é privilégio só das crianças, mas é de todo mundo. E a experiência que a gente vai ver hoje é uma experiência da professora Patrícia Inês Favirani na educação de jovens e adultos. Olá, eu sou a professora Patrícia e o segmento que eu trabalho é com o segmento da EJA, né? Minha sala de pós-alfabetização são pessoas que já passaram pelo processo de alfabetização, né? Pelo processo de construção da escrita e estão agora na fase, né, de se apropriarem da produção textual, de ampliar a produção textual. Antes da Patrícia começar a contar o passo a passo de como foi esse trabalho, eu queria contar para vocês um pouquinho de como foi o dia em que nós gravamos este relato, porque foi um dia repleto de emoção, assim, nós fomos tomadas as duas por muita emoção, tivemos que pausar o vídeo várias vezes porque as lágrimas vinham, embargava a voz e as duas chorando, enfim. Só para ter uma ideia do quanto esse trabalho foi significativo, tanto para os alunos quanto para a professora. E logo de cara é o que chama a atenção em todo esse trabalho e é o que eu queria chamar a atenção de vocês ao assistirem o vídeo. Então a EJA tem algumas características muito peculiares. Ela não faz parte de uma educação que é obrigatória. Então para os alunos estarem lá, depois de um dia inteiro de trabalho, de problemas, né? A gente sabe como é a vida dos adultos, né? De coisas para resolver, dos perrengues, enfim. Estar lá na escola é uma luta e uma conquista ao mesmo tempo, né? Por isso, as experiências que vão ocorrer na sala de aula da EJA, elas têm que ser muito significativas e elas têm que estabelecer relações com essas experiências anteriores, já vividas, experiências que estão sendo vivenciadas atualmente, mas ela precisa ganhar esse sentido. E a gente está falando de alunos que já têm uma experiência anterior com a educação escolar, né, com a instituição escola, e tem toda uma experiência de vida, né, muito rica, muito variada e que precisa ser considerada. Então, ao fazer esse trabalho, a gente vai conseguir ver na fala da Patrícia, no jeito, em alguns detalhes que ela vai contando, e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês quando vocês forem assistir, do quanto a professora também se envolveu e se entregou a este trabalho, né? Foi um compromisso, foi um pacto feito entre todos ali e que motivou a todos para o trabalho. Foi muito bonito de ver.
um momento difícil, porque os alunos têm medo, né, de se expor, de mostrar as ideias e de revelar, né, inclusive as questões mais difíceis, são os erros ortográficos, questão estrutural, pontuação, tudo mais. Então, a proposta que eu trouxe esse semestre foi a partir da caracterização que nós fizemos da sala, né? É comum nesse segmento a gente fazer a caracterização do nosso público, né? Quem são esses alunos? Por que eles estão na EJA, né? Qual foi o processo aí que eles passaram dentro da educação, dentro da, né, na trajetória de vida, para estarem nesse momento da vida na EJA. As idades são bem variadas. E partindo desse processo que a gente precisa trabalhar da produção textual, a questão que eu trouxe a eles, né, qual é o principal fator para a gente escrever bem um texto? O que nós precisamos, né? É saber do que a gente vai falar, é estar repertoriado do tema, né? Sobre o que eu sei falar, para produzir um texto sem medo, com vários elementos, né? Perder esse medo de escrever. E eles me disseram que o tema que eles têm mais propriedade para falar é a história de vida deles, né? Que é a nossa autobiografia e que é como assistir uma novela e depois contar para alguém, né? E aí, partir do trabalho, então, de elaborar um roteiro, né? E conversar com eles o que é importante ter nesse texto, né? Nessa produção. Nós precisamos de alguns elementos para ter uma escrita coerente, né? Recheada. Então, nós fizemos um roteiro com os elementos necessários. E começamos, então, eu fui escriba, o texto foi coletivo, eles então imaginaram um personagem, que é a Maria, né? Nossa sala é composta na maioria de mulheres, e fomos desenrolando esse texto, todos participando, dando ideia, eles ficaram muito animados, se sentiram à vontade. Não foi uma ideia imposta, né? Foi um trabalho que a gente resolveu fazer com a participação de todos, né? E depois, como eles têm aula de informática uma vez por semana, eu fui planejar com a professora, né, da tecnologia da informação, e ela quis saber qual era o tema, o que eu estava trabalhando. E mostrei esse trabalho para ela, assim, o que você acha da gente transformar esse texto num vídeo? Eu tenho aí um trabalho no Canva. Pois havia uma diferença de estar na cidade grande, com muitas possibilidades, atendimento médico, escolas, comércios, transporte, iluminação pública, água e saneamento básico, praça, campo de futebol para o lazer, acesso a espaço para praticar esporte, academias, eventos culturais e etc. Bom, vamos falar um pouquinho desse fechamento, vamos dizer assim, né? Dessa finalização desse trabalho que a professora Patrícia apresentou pra gente, que foi esse vídeo lindamente editado, né? Com as imagens que os alunos fizeram, produziram, a narração deles, contando toda a história, também colocaram a legenda, né? Então, como a Patrícia citou, foi um trabalho de parceria que ela fez com a professora que fica no laboratório de informática da escola dela, né? Aqui no nosso município, esse professor recebe o nome de professor de apoio a projetos educacionais, tecnologia, criatividade e inovação, tudo que é relacionado à tecnologia, tem um professor de apoio nas escolas de ensino fundamental. Então foi uma parceria que a professora Patrícia fez com essa outra professora, na hora de editar esse vídeo, de trazer ideias. E quando a gente pensa assim em ferramentas
tecnológicas para a gente fazer um trabalho como esse, nós temos assim algumas gratuitas, né? Então, disponíveis para a gente estar fazendo alguma coisa diferenciada com os alunos. No caso, a gente tem a plataforma do Canvas, que também permite edição de vídeo, você pode inserir áudio, você pode colocar imagens, você pode fazer pequenas animações também. Parecido com o que a professora Patrícia fez, nós poderíamos fazer também até no PowerPoint, né? Uma ferramenta mais antiga, mas também a gente consegue fazer edições de vídeo. A gente poderia também pensar em fazer um livro, né? Livro digital, somente com as imagens e o escrito, ou também a gente poderia inserir um áudio também nesse livro digital. Poderíamos fazer só o áudio dos alunos fazendo uma narrativa, né? No caso ficaria sem as imagens, mas também ficaria um trabalho bacana pensando nessa oralidade, né? Nessa leitura dos alunos. Então as possibilidades são muitas, né? Pensando numa conclusão de um trabalho, fazendo parte da etapa de um trabalho, usando as ferramentas tecnológicas. É interessante a gente, porque tem algumas que são pagas, mas gratuitas, a gente ainda consegue ter acesso e fazer um trabalho legal, divulgar nas mídias, né? E para os alunos também acaba sendo muito gratificante ver um resultado de trabalho diferente para eles, até para mostrar para as outras pessoas, para divulgar o trabalho aí, como a gente tem feito aqui, tá bom? Então, parabéns à professora Patrícia, parabéns à PAPP, que auxiliou a Patrícia nessa conclusão linda aí do trabalho de vocês. E é isso, gente. Parabéns. Obrigada.